Você já se pegou apertando os dentes? Isso pode ser bruxismo. Bruxismo é uma condição do sistema mastigatório caracterizada pelo ato de apertar ou ranger os dentes, que pode acontecer durante o dia ou durante a noite. É uma condição onde se pressiona fortemente a mandíbula sem nenhum objetivo funcional. Para você ter uma ideia, o bruxismo pode gerar uma força dezenas de vezes maior do que a força normal de mastigação. Existem duas categorias bastante distintas de bruxismo: aquele que é feito durante o dia e o que é feito durante a noite. O bruxismo feito durante o dia é uma atividade semi-voluntária, onde a pessoa sabe que faz o hábito, porém tem grande dificuldade em controlar. Por exemplo, roer unhas, apertar os dentes, aquele seu colega que morde lápis ou caneta, ou ainda mordiscar a mucosa interna da boca, de lábios, bochecha e língua. Já o bruxismo durante a noite é uma classe totalmente diferente de bruxismo. É considerado um distúrbio do sono, portanto é inconsciente e involuntário. A maioria das pessoas não sabem que faz o bruxismo e muitas vezes são alertadas por parentes ou parceiro ou parceira que nota os sons feitos pelo ranger de dentes e avisa a pessoa que de manhã que ela anda fazendo um apertamento excessivo. Esse bruxismo muitas vezes está vinculado a condições psicológicas inadequadas ou obstruções das vias aéreas superiores como a apneia e o ronco. A minha equipe foi às ruas saber quais são as dúvidas mais comuns sobre o bruxismo. O que causa bruxismo? Respondendo à primeira pergunta, o bruxismo não tem uma causa específica apenas, ele pode ser multifatorial. É necessário que seja feito um exame preciso de cada pessoa para saber quais fatores estão envolvidos no bruxismo. Hoje se sabe que a hereditariedade possui um fator bastante relevante. Pais que possuem muito bruxismo têm filhos mais susceptíveis a fazer bruxismo. O bruxismo que é feito durante o dia normalmente tem uma causa mais específica de aspectos psicológicos. Por exemplo, o estresse psicossocial, aquele estresse do trabalho. Quando a pessoa está concentrada numa tarefa, muitas vezes ela pode estar produzindo apertamento dentário ou mordiscando lábios e bochechas internamente sem perceber. Todos esses movimentos repetitivos da mandíbula acabam sendo muito prejudiciais aos músculos da mastigação e à articulação temporomandibular. As causas relacionadas ao bruxismo do sono são um pouco mais complexas, uma vez que a boca possui um grande potencial afetivo como resposta de escape. Então existe um vínculo muito grande com aspectos psicológicos e psíquicos do dia a dia, enfim. Os distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono e o ronco, podem gerar a mais episódios de bruxismo. Existe um vínculo bastante relevante entre essas condições obstrutivas e o bruxismo. Mas, no contexto geral, os aspectos psicológicos são bastante relevantes em relação ao bruxismo do sono. Portanto, a causa do bruxismo é multifatorial. Não existe um fator específico contribuindo. Existem vários fatores que, somados, produzem mais ou menos atividade de bruxismo. Eu sou professora de anos iniciais e eu tenho uma grande dúvida. Eu gostaria de saber, porque esse também é um questionamento das famílias, se as crianças, ao dormirem, ao rangirem os dentes, se isso é normal ou não. Bom, o bruxismo na infância é uma condição muito comum. Não só na infância, mas na pré-adolescência e na adolescência. Muitos estudos mostraram que o bruxismo aumenta com a idade, podendo afetar até quase 50% da população infanto-juvenil. Mas veja bem, é preciso separar um pouco essas fases. O bruxismo dos 2 aos 5 anos de idade pode estar muito vinculado a aspectos fisiológicos do próprio organismo, como a erupção dentária, o próprio crescimento facial, a criança reconhecendo as coisas pela boca. No entanto, é preciso tomar bastante cuidado porque existe um vínculo muito grande entre o bruxismo e a obstrução de vias aéreas em crianças com rinite, sinusite ou hiperplasias dos tecidos de nariz e garganta. Quando a criança está impedida de respirar normalmente, o sono acaba se tornando agitado. Nesse contexto, vai haver mais atividade de bruxismo. O sono interrompido, entrecortado e agitado leva a mais episódios de bruxismo. Por isso, é muito importante a respiração no aspecto relacionado ao sono. E também é imprescindível que os pais levem os seus filhos para consulta em otorrinolaringologista muito cedo para avaliar como anda a respiração dos seus filhos. Um fato curioso é que
a incidência do bruxismo infantil é de 60% em crianças alérgicas, por exemplo. Isso é 3 vezes mais do que crianças não alérgicas. Portanto, a respiração é um aspecto extremamente relevante no bruxismo infantil de 2 a 5 anos de idade. Já em idades entre 5 a 12 anos, onde a criança vai saindo da infância para a pré-adolescência, o bruxismo continua sendo influenciado por condições de obstrução respiratória. No entanto, aí alguns fatores um pouco diferentes começam a entrar em evidência. Por exemplo, os aspectos psicológicos. É nesse momento que a criança começa a ter uma autoafirmação, que ela começa a interagir mais na escola. Então, esse tipo de bruxismo muitas vezes está vinculado com, principalmente, gostar do local em que se estuda, ter uma boa convivência familiar. O que hoje em dia, no mundo atual, leva muito ao aumento do bruxismo são as atividades excessivas que as crianças têm, além da atividade escolar, como são exigidas pelos pais a fazer diversas outras atividades extracurriculares. E um aspecto de extrema relevância, já muito debatido na sociedade, é em relação ao bullying. O bullying, hoje em dia, se sabe, por estudos científicos bem controlados, que uma criança ou um adolescente ou um pré-adolescente que sofra bullying escolar possui 4 vezes mais chances de ter bruxismo agressivo do que uma criança que não sofra nenhum tipo de repressão emocional. Vamos então à próxima pergunta? Minha irmã diz que eu tenho bruxismo, mas eu não noto. Isso é normal? O bruxismo muitas vezes não gera sintomas, ele é silencioso. É muito normal alguém que durma próximo, como parente ou parceiro, avisar que a pessoa faz o bruxismo. No entanto, a pessoa pode notar a atividade de bruxismo quando se faz a higiene bucal, percebe desgastes atípicos nos dentes, fraturas e muita hipersensibilidade dentária. Em casos mais graves, o bruxismo gera sintomas, sim. É comum que a pessoa possa sentir um peso na musculatura facial, um cansaço muscular ao acordar e até dores na região lateral da face, como dores de cabeça recorrente. O bruxismo, quando gera sintomas na região próxima à articulação temporomandibular, ele pode gerar alterações otológicas ou de ouvido, por exemplo, zumbido, dor no ouvido, né? Ou estalidos, ruídos próximo ao ouvido, que podem indicar, né, que a pessoa esteja fazendo alguma atividade anormal. Outros sintomas bastante comuns são limitações na abertura da boca e às vezes desconforto ao mastigar. Veja que quando o bruxismo gera sintomas, está muito vinculado à intensidade, à frequência e à duração com que a pessoa faz o hábito. Como posso prevenir o bruxismo? Isso é uma questão um tanto complexa. Prevenir nem sempre é tão simples assim. O dia a dia, principalmente, tem sido muito exigente com as pessoas, atribuições de carreira, competitividade dentro das empresas, as pessoas traçando metas muito audaciosas acima do que podem cumprir, o estímulo ao consumismo por esse ou aquele item, acabam levando a frustrações pessoais e emocionais que tornam o ambiente muito propício ao bruxismo. Lembre-se que a boca possui um alto potencial afetivo como uma resposta de escape. Portanto, todo tipo de ansiedade exagerada, sofrimento por antecedência, medo de que as coisas deem errado, são muito favoráveis ao bruxismo. Outro aspecto muito importante na prevenção do bruxismo é dormir bem. Ter um bom número de horas de sono, afinal o sono é reparador tanto do orgânico quanto da psique. Portanto, a higiene do sono pode ser um diferencial na vida de quem sofre de bruxismo. Então, evitar estímulos excessivos antes de dormir, como o consumo de glicose, café, álcool, preocupações excessivas do dia seguinte, estimular-se demais nas redes sociais antes do sono, bem como um aspecto muito importante é o controle de peso. E assegurar se você não sofre de nenhum tipo de apneia do sono nem ronco. Em síntese, estímulos de agitação antes de dormir geram um sono agitado. Quanto mais agitado for o sono, mais episódios de bruxismo você vai fazer. Portanto, relaxe, namore mais e durma com os anjos. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, ative as notificações, mande sugestões e dúvidas e nos siga nas redes sociais. Até mais!